que se você desligar a televisão ou a tela do celular, o problema do déficit desaparece. Qual é o problema do déficit? Se você não der bola para os jornais, você sequer percebe que ele existe. Agora experimenta explodir a inflação e aumentar o desemprego para ver se você não vai perceber. Perguntem para os argentinos se eles não queriam trocar com a gente. Tem um problema de déficit, mas não ter problema, pelo menos tão grave, de inflação e desemprego como o que eles estão vivendo. Os dados da economia brasileira até não são dos piores. Calma, né, gente? Eu estou falando aqui relativamente dentro daquilo que a gente pode ter num capitalismo periférico dependente. É muito pouco, é muito aquém do que a gente precisa, mas comparando nós com nós mesmos e nós com os nossos vizinhos, os dados não são tão ruins. Por exemplo, nessa semana saiu os dados do desemprego, com mínima histórica aí, chegando a 7,5%. Eu sei, você vai dizer que esse dado está maquiado pelo subemprego, pelo emprego intermitente, pelos altos índices de desalento, e eu vou concordar com você. Se nós tivéssemos 7,5% de desemprego às verda ainda não seria o ideal, porque, enfim, a cada 100 pessoas que querem trabalhar, nós ainda teríamos entre 7 e 8 pessoas que não conseguem no Brasil. E o que a gente quer é pleno emprego, e o nosso pleno emprego não é o pleno emprego dos capitalistas, é o pleno emprego mesmo. Tá? É isso que a gente quer. Mas como a gente está falando de uma economia capitalista periférico-dependente, de um capitalismo neoliberal que desmontou as estruturas de emprego com as reformas, é um padrão que veio para ficar. Então esse padrão de alto desalento, de trabalho intermitente, de pessoas trabalhando carga horária insuficiente, este é o padrão mundial, gente. É isso que a gente quer? É isso que a gente defende? Não me entendam mal, mas o mundo em geral está trabalhando com padrões mais ou menos parecidos com estes. Então, dentro destes padrões, nós temos números relativamente bons. Tá? No entanto, o mundo real parece não ser esse. Porque além de a gente ter este dado de desemprego que é relativamente bom, nós também tivemos o IPCA 15 de maio. Isso aí é o dado de desemprego de abril, tá, gente? Que fechou abaixo da expectativa do mercado. O mercado sempre está precificando os nossos indicadores econômicos com mais pessimismo do que eles vêm vindo. Reparem numa coisa, quando era o Paulo Guedes e o Bolsonaro, acontecia rigorosamente o contrário. O mercado sempre previa números mais otimistas que os números que vinham da economia. Depois dizem que esses analistas e que esse mercado não tem viés. Piada boa, né? Agora o que a gente está tendo? O mercado sempre prevendo dados piores do que os dados que aparecem na economia. No caso do desemprego de abril, o mercado estava precificando 7,8. Veio 7,5. Então veio abaixo da expectativa de mercado. O IPCA 15 de maio, além de ter vindo também abaixo do que previa o mercado, né, IPCA é um dos índices de inflação, o mercado estava prevendo aí um acréscimo de 0,47% e veio 0,44%. E mais do que o mercado mais uma vez ter errado, né? Ou seja, a inflação ainda está controlada, mesmo com a alta do dólar, mesmo com a questão dos juros nos Estados Unidos, até eu diria de maneira um pouco impressionante, a nossa economia vem apresentando alguma resiliência. Mesmo com os cortes, mesmo com a falta de estímulo, mesmo com o juro abusivo, endividando famílias, endividando empresas, a nossa economia vem apresentando alguma resiliência, sobretudo por causa do que está entrando de dólar. A gente está conseguindo exportar bastante e está entrando bastante dólar. A gente está conseguindo manter um nível razoável de atividade. Então o emprego está recuperando. E aí o medo do Banco Central era, olha, mas o emprego recuperando, há de haver uma pressão inflacionária, o que faz com que a gente não possa manter a trajetória de queda na taxa de juros, que seria muito importante para que a gente tenha um maior nível de atividade na economia e que a nossa economia possa crescer. Tanto é que a gente teve uma decisão dividida na última reunião do Copom.
Só que além do mercado ter previsto uma inflação maior do que a que veio, mesmo com os juros que caíram, agora pararam de cair, mas vinham caindo, a gente tem uma inflação de serviços que ainda está em queda, que era um dos pontos que mais preocupava, porque essa inflação precificada pelo Banco Central era uma inflação que também estava incluindo a recuperação do setor de serviços, a renda do trabalhador, que a gente chamou a atenção aqui, dizendo que nem toda inflação é ruim. Então a gente está vendo nesse IPCA 15 de maio, mostra que a inflação de serviços ainda está em queda e mais, o núcleo, né, ou os núcleos das médias, né, da cesta de produtos avaliada também está dentro da meta. Então não há apenas um indicador quantitativo relativamente bom em relação à inflação, mas também um indicador qualitativo da inflação. Então, por que dessa decisão dividida do Copom, que decidiu interromper a queda na taxa de juros? Talvez tenha a ver com isso aqui. Eu até peguei o post aqui do Edu Moreira, porque ele denunciou e a gente reagiu aqui. Falamos disso, né? Vejam a manchete que circulou no dia 20 do mês passado. Lembra que a gente repercutiu isso? Piorou geral. Focus detona a projeção de Selic, inflação, dólar e PIB. E aí o próprio Edu, no vídeo que a gente repercutiu aqui, abriu esses dados mostrando que dois bancos elevaram bruscamente suas projeções, fazendo com que a média das projeções do mercado todas se elevasse, para poder produzir uma manchete que nem aquela ali e pressionar politicamente o governo. Tanto que uma semana depois, né, 8 dias aí, a gente tem o dado da realidade. A prévia da inflação desacelera para 0,44% em maio, diferente do 0,47% previsto pelo mercado, e abaixo do 0,51% registrado no mês anterior. Então vejam que o mercado ele torce contra, e não apenas torce, ele manipula, porque essas informações, gente, elas acabam funcionando como profecias autorrealizáveis no mercado. E faz com que o governo tenha que estar correndo atrás para resolver os problemas criados por essas expectativas, porque o mercado precifica expectativas de futuro. E aí é aquilo que eu comentei num vídeo recentemente, que eu quero aqui reforçar. A gente tem dois mundos. A gente tem o mundo da Argentina, que a gente abriu a nossa live aqui falando que acabou o gás, eles não têm dólar para comprar, o Brasil teve que socorrer. Que é um mundo onde a gente vê no noticiário econômico uma comemoração, porque Javier Milei estaria conseguindo um superávit fiscal. Eu já expliquei que isso aí é efeito baixa, né? Que é quando você congela gastos e explode a inflação, você também aumenta a arrecadação e transforma essa inflação em superávit. Ou seja, uma ilusão. É o que está acontecendo na Argentina. Mas os jornais comemoram. A Argentina quebrada, recordes de desemprego, de miséria, as pessoas fazendo filas para buscar alimentos e combustíveis, um caos social na Argentina, enquanto que os jornais comemoram o superávit fiscal. Do outro lado, nós temos o Brasil. O Brasil com desemprego próximo das mínimas históricas, inflação controlada, mas o que os jornais anunciam? Déficit. Então parece que a economia está arruinada. Então vejam, a economia da Argentina, que está arruinada, é vendida pelos jornalões como uma economia que está ajeitada. Então não interessa se as pessoas estão desempregadas, se elas estão passando fome, se elas não conseguem comprar. Os jornais dizem que está ajeitado porque tem superávit, mesmo que seja um superávit maquiado. Enquanto que aqui no Brasil, a gente tem um desemprego relativamente baixo, uma inflação relativamente controlada, mas, para os jornais, a nossa economia está um caos. Por quê? Porque tem déficit. Porque tem um déficit. E aí eles escondem da gente que a maior parte desse déficit é produto, inclusive, da taxa de juros.
né? E não das despesas correntes do governo. E segundo, que se você desligar a televisão ou a tela do celular, o problema do déficit desaparece. Desaparece. Qual é o problema do déficit? Se você não der bola para os jornais, você sequer percebe que ele existe. Agora experimenta explodir a inflação e aumentar o desemprego para ver se você não vai perceber. Perguntem para os argentinos se eles não queriam trocar com a gente. Tem um problema de déficit, mas não ter problema, pelo menos tão grave, de inflação e desemprego como o que eles estão vivendo. Essa é a nossa realidade, gente. Essa é a nossa mídia de massa. Os ventrílocos da ideologia do capital, que distorcem a realidade, que manipulam os dados, que fazem lobby, que pressionam o governo para impor a sua agenda.